Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, de verdade. Estou num cenário um pouquinho diferente, estou aqui em pé, porque ali o cenário está meio bagunçado, porque teve uma goteira aqui com ar-condicionado. E é até bom que eu fico perto das figuras que tem mais a ver com o tema do canal hoje, que é Star Wars, porque é um review triplo muito especial, porque é um review... Bom, vou deixar que a abertura fale por si. Sim, meus amigos, piscou, perdeu. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Piscou, perdeu por quê? Galera de coleções Star Wars sabe que tem um diferencial com relação a outras coleções de outras franquias. Por exemplo, se você tem coleção de um filme da Marvel, se você tem uma coleção de Motu, você sabe que tem ali uma coleção com os personagens principais ali, uns 5 de um lado, 5 de outro, e beleza. Mas Star Wars não é bem assim não, o buraco é mais embaixo, porque eles fazem personagens, fazem bonecos de todo mundo. Todo mundo. Isso é uma bola que eu cantei lá em 2020, quando eu fiz o primeiro vídeo de Star Wars no canal. Por essa razão, hoje eu escolhi falar de 3 figuras que chegaram na coleção que tem essa característica. Eu vou falar do Lobot, eu vou falar do Mauladon e da Aurra Sing, que se você não está conhecendo de nome, vai conhecer agora vendo o review, que começa a partir de agora pelas 3 embalagens. Eu não sei vocês, mas eu acho super válido analisar os 3 juntos aqui em termos de embalagem. Os 3 pertencem à Vintage Collection, né? Você percebe que, a exceção daqui do Mauladon, os 2 aqui tem a logo correspondente aos filmes que participam. Aqui tem a do Império Contra-Ataca pro Lobot e da Aurra Sing para Ameaça Fantasma. Interessante notar que, diferente dela, as fotos são correspondentes a imagens dos filmes, né? O Mauladon é um frame do filme, Lobot mesma coisa. Mas ela não, né? É uma foto como se fosse uma foto de divulgação, que esse frame não é do filme, né? Aqui você tem as figuras comportadas na embalagem, né? Direitinho. Há uma coisa que eu achei muito legal, que é uma coisa que não pode faltar em nenhuma coleção, ainda mais Star Wars, que é mais informações. Essa aqui é um boneco mais antigo, né? Essa figura do Lobot é um pouco mais antiga. É uma figura de... deixa eu ver... É uma figura de 2022 e ela tinha só o checklist das figuras que vem. Inclusive algumas aqui já apareceram no canal, tá? Mas não vou dizer quais, você vai ter que procurar. Não, brincadeira. Mas essas duas aqui se destacam porque tem mais informações sobre os personagens. Eu acho chato quando a embalagem não traz maiores informações. Eu acho que tem que trazer sim. Aqui eu não vou ler porque eu vou deixar para falar mais sobre as figuras durante o review, beleza? Mas é isso, meus queridos, vamos então ao review de cada uma dessas peças. Vamos começar então com ele, com o Lobot, que foi lançado dentro da coleção The Vintage Collection de Star Wars pela Hasbro no ano de 2022. O Lobot é mais discreto, não faz essa pose toda, mas eu botei para mostrar que ele tem bons pontos aqui, tem 24 pontos de articulação, ou seja, é um personagem que no padrão da coleção é bem bacana para posicionar. Agora um breve histórico do Lobot. Ele participa ali do Império Contra-Ataca, ele é o auxiliar de administração do Lando Calrissian, lá na Cidade das Nuvens, em Bespin. Ele tem um nome interessante, né, de Lobot, que lembra lobotomia. Agora lembrei locomia, não sei porquê. Mas enfim, é outra história. Então ele auxilia o Lando na administração da Cidade das Nuvens, em Bespin, e fica ali refém também de ações quando o Império toma conta. Mas também é o cara que ajuda a tomar o controle, né, de volta quando Lando se rebela contra os planos de Darth Vader e companhia. A Vintage Collection ela vai se superando muito nesses detalhes que ela tem aqui, principalmente no molde. Tu vê que ele é, embora um visual simples de vestuário, ele é bem detalhado por causa da pintura. Olha a pintura de rosto. É que eu vou destacar mais aqui. Olha a pintura. Pintar o olho é um troço muito enjoado, né? E esse aqui tá altamente bem detalhado. Tem pintura de olho às vezes que não cede o molde, às vezes em escala maior.
Mas essa aqui é quase milimétrica, os caras conseguiram. Mas eu queria destacar especificamente a pintura deste aparelho neural que ele usa aqui atrás, né? Você vê que está bem detalhadinho, né? São detalhes mínimos, mas que passam toda aquela profundidade de um aparelho eletrônico mesmo. Olha aqui do outro lado. Nossa, eu queria ter esse nível de expertise de poder pintar coisas milimétricas, porque eu borro pra caramba quando eu pinto. Assim, é só uma curiosidade. Essa figura do Lobot só vem com uma arma, um acessório, que é este blaster imperial aqui, que tem uma pintura brilhante que, sinceramente, eu achei que ficou muito bonita. Dos que vão aparecer hoje, o Lobot é o que tem mais tempo de tela. Tem cerca de 2 a 3 minutos contando as cenas que ele aparece, apesar de não ter falas. Mas vamos atrás dos outros. A gente agora passa para uma outra figura do estilo Piscou-Perdeu, que é o Mumal Nidal, ou também como foi conhecido por muito tempo, o Hammerhead, ou Cabeça de Martelo, como queiram, que foi lançado em 2008. Eu botei ela aqui estirando a mão para mostrar que ela tem poucas articulações, no caso são 6 no total, mas para mim de boa, porque para mim dá pra fazer ainda muitas articulações legais. Como eu falei para vocês, esse Mumal Nadon não teve muito tempo assim esse nome, né? Por muito tempo ele foi chamado de Hammerhead na coleção. O Mumal Nadon, ele aparece cerca de 2 a 3 segundos numa Nova Esperança. Ele é um refugiado do planeta Itor, que está ali exilado porque ele revelou segredos agrícolas ao Império, né? Mas era um simpatizante da Casa Rebelde, estava ali, né? Com um jardim secreto cultivado lá em Mos Eisley. Ele apareceu mais em quadrinhos, assim, mas tem essa pontinha rapidinha no episódio clássico da série. Diga-se de passagem, não é a minha primeira versão dele, já que eu tenho essa versão aqui um pouquinho mais antiga dos anos 90, que você vê que é um pouquinho menos detalhada, mas é bonitinha. Mas vamos nos focar nessa aqui, que é uma figura de 2006, 2008, mas você observa algumas coisas interessantes na pintura, esse degradê aqui que dá uma profundidade ao molde dela, né? O olho dele, assim, tem uma expressão muito legal nele. O vestuário também está bem legal, o detalhe da fivela do cinto, a bolsa está bem tridimensional, assim, se a gente para pra pensar. A pintura ela complementa bastante a figura. Mas o que se destaca também é a quantidade de acessórios, incluindo aí esse blaster aqui que todas as figuras do Mumal Nadon, se não me engano, sempre tiveram. De cajado, que também é muito padrão assim da função dele, né? De fazendeiro, de agricultor. E claro, já que estava na cantina, olha o copinho de Blue Milk aqui, ó. E o que é mais legal, que é por causa da articulação, dá pra fazer o sacana beber. Saúde aí, irmão. Um brinde com essa figura tá muito legal. Por fim, vamos a uma que é uma das mais populares entre os fãs, que é a Aura Sync, que foi lançada este ano também dentro da coleção The Vintage Collection. Uma figura que tem apenas 20 pontos de articulação, mas sabe, pelo que eu já vi aqui, o acabamento compensa pra caramba. Então cabe aqui a explicação sobre quem é Aura Sync. A personagem foi apresentada no episódio 1 de Star Wars lá em 99, né? Uma caçadora de recompensas implacável, com uma ótima munira, fria e calculista como tantos outros que nós conhecemos, né? No filme ela apareceu bem pouco, eu acho que 2 segundos, talvez um pouco a mais do que o Mumal Nadon, não sei. Mas ela foi muito explorada, por exemplo, na série Clone Wars, além de, claro, como já falei aqui, em quadrinhos, por exemplo, né? Mas vamos nos focar na peça em si, que está bem aqui, e sinceramente o nível de detalhe dela é impressionante. A pintura é uma combinação muito legal aqui com o molde, que já é bonito. Olha que eu falei dos olhos sobre o Lobot, aqui se repete, olha só os olhos dela, a pintura. Mas também, que eu falo dos olhos, posso falar também do vestuário. Olha essas correntes aqui no coldre dela, que estão muito bonitos, né? As figuras de Star Wars femininas sempre são pequenininhas, né? São esse contraponto interessante. Vocês vendo de lado aqui também é a mesma coisa, né? Essa pintura corporal dela está muito bonita e reproduz muito bem o que a gente vê em tela. E tão legal quanto o acabamento dela são os acessórios, que são 3, mas são muito bons. Um par de blasters muito bem acabado, que vocês estão vendo aqui, né? A pintura da ponta do cano está bem legal. E o que é mais legal sobre isso, conforme vocês já estavam observando, dá para colocar num coldre. Além disso, conta com esse rifle aqui gigantesco tático dela, de com mira, que eu acho que é o maior rifle que eu já vi nessa escala para um boneco de Star Wars, né? Mas enfim, lindão, né? Pois é, pessoal, eles podem ter pouquíssimo tempo de tela, mas os bonecos deles são muito marcantes e fazem justiça ao que eles são na produção de Star Wars, né? Então eu posso dizer que cada uma das figuras que apareceram hoje neste review, Lobot, Mumal Nadon e Aura Sync, que era uma personagem que eu queria muito também, foram excelentes edições
para a coleção de Star Wars de Bonecópolis. Meus queridos, se eu for para falar aqui quantos personagens tem com essa característica de aparecer rapidinho e depois sumir, ter pouquíssimo tempo de tela, tem um monte aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, bem aqui. Ai, tirar aqui desse outro nicho bem aqui. Calma, veja. Capitão Nida é um exemplo. Tem pouquíssimo tempo de tela, tá? Mas assim, eu poderia falar de vários outros que eu não tenho, mas tem um específico que eu falei também 5 anos atrás, que eu sou doido pra conseguir, que é o Railroad, que a gente chama que era o cara do pote de sorvete, que apareceu segundos no Império Contra-Ataca, por exemplo. Mas eu acho isso legal, eu não acho que isso é um demérito pra coleção, porque dá a chance daquele cara que é fã, que se apega aos detalhes, e eu me vejo muito nessa característica de ter figuras assim exóticas e únicas, né? Vocês são assim também? Vocês também têm essa pegada de querer pegar figuras raras e específicas? Deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora, é fã de Star Wars, coleciona também Vintage Collection ou Black Series, tá mais do que bem-vindo para se inscrever aqui e também fazer o quê? Conhecer as redes do canal em uníssono com este conteúdo do YouTube. Como forma de ajudar também aqui o conteúdo do YouTube, tá aqui o Pix com o valor que você quiser doar, e se quiser, claro, beleza? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.